Olá, moçada! Vamos falar da tabela periódica. Hoje, da classificação e organização da tabela periódica. A lei periódica diz que os elementos estão dispostos de forma periódica, tem uma repetição periódica. Isso significa o quê? Que quando termina aquele período, as propriedades no período abaixo voltam a se repetir. Então, a propriedade do sódio, ela se repete em relação ao lítio, a do magnésio se repete em relação ao berílio, a do silício se repete em relação ao carbono e assim por diante. E a tabela, não podemos esquecer, eu disse na aula anterior que era muito importante, a tabela periódica está em uma ordem. Que ordem? Ordem crescente de número atômico. Isso quer dizer que o elemento hidrogênio é o que tem número atômico 1. O próximo elemento, o hélio, tem número atômico 2. O lítio tem número atômico 3. O berílio 4. E assim por diante. Ok? Bom, mas como está organizado os elementos na tabela periódica? Está organizado em linhas e colunas. As linhas são chamadas de períodos. E são quantos os períodos? São 7. Olha, meus queridos, eu posso chamar de período, mas também eu posso chamar de séries. Período ou séries. Então está lá. O primeiro período, ele tem apenas 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. É um período curto. Já o segundo período tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. O terceiro período também tem 8 elementos. Já o quarto, um pouco mais longo, com 18, como também o quinto, também tem 18. Mas o sexto e o sétimo período são os períodos mais longos. Há um total de 32 elementos. Olha bem, além dos elementos do sexto período que se encontram no corpo principal da tabela periódica, existe essa série aqui embaixo, que é chamada de série dos lantanídeos. Por que esse nome? Porque o primeiro elemento da série é o lantânio. Como também o sétimo período, que também tem 32 elementos, contabiliza esses que estão escritos aqui do lado de fora. E essa série é chamada, então, série dos actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio. Bom, então, vamos lá. São 7 os períodos. Cada período tem uma quantidade de elementos, períodos mais curtos como o primeiro período e períodos mais longos como o sexto e o sétimo período. Mas quando um elemento está no mesmo período, qual a característica que é marcante? Bom, se ele está no mesmo período, ele vai ter o mesmo número de níveis de energia. Como assim? Pensa assim, se o elemento está no primeiro período, ele só tem um nível de energia, a camada K. Se ele estiver no segundo período, ele tem 2 níveis de energia, a camada K e L. Se está no terceiro período, vai ter 3 níveis de energia, K, L, M. No quarto período, vai ter, então, 4 níveis de energia, camadas K, L, M e N. Quinto período tem um total de 5 camadas, K, L, M, N, O. O sexto período vai ter 6 camadas, K, L, M, N, O, P. E, por fim, o sétimo período, K, L, M, N, O, P e Q. Ok? São 7 camadas aqui, então. Bom, não se esqueça. Essas séries aqui do lado de fora, os lantanídeos e os actinídeos, eles foram colocados aqui do lado de fora, porém eles pertencem a esses quadradinhos aqui, tá certo? Que está no sexto e no sétimo período. Eles foram colocados lá de fora para não deslocar os outros elementos e desorganizar a tabela. Bom, seguimos. E as colunas, né? As colunas são chamadas de família ou grupo. Família é sempre uma ideia muito importante, né? E uma coisa é fato, dentro de uma família há semelhanças. Não se esqueça, toda vez que o exercício vier
que os elementos pertencem à mesma família, o autor da questão quis dizer para você que esses elementos são semelhantes. Semelhantes, mesma família. Bom, as famílias são divididas em duas partes. As famílias A e as famílias B. As famílias A são chamadas de elementos representativos. Por quê? Porque a maior parte das substâncias que nós encontramos na natureza, no nosso planeta, elas são formadas por elementos dessas famílias. Então, a maior parte das substâncias são representadas por elementos de família A. Já os elementos que ficam nas famílias B são chamados, então, de elementos de transição. Ok? Mas como é que eu vou saber se essas famílias pertencem ao grupo A ou ao grupo B? Bom, você vai olhar a distribuição eletrônica. Olha, moçada, não tem como estudar a tabela periódica sem saber fazer a distribuição eletrônica. Vamos relembrar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e assim por diante. Mas aonde que você vai focar? Você vai focar no subnível mais energético. Como a distribuição eletrônica é feita em ordem crescente de energia, o subnível mais energético é a última parte que você distribuiu, o último subnível que você escreveu. Então, se terminar em 3s2, então significa que o subnível mais energético é o subnível S da camada 3. E nós dividimos assim: se terminar a distribuição eletrônica em S e P, então será a família A. Mas se terminar a distribuição em D ou F, se o subnível mais energético for o D ou F, por exemplo, 3D5, então será a família B. Reforçando essa ideia, vamos lá? Família A termina a distribuição eletrônica em S e P. Família B termina a distribuição eletrônica em D e F. Ok? Vamos nos aprofundar um pouco mais. Então vamos lá. Você está vendo que essas duas primeiras colunas, a coluna da família 1A e da família 2A, terminam em S. Mas, além de terminar em S, nós conseguimos localizar o elemento, porque aqui nesse subnível mais energético, nós vamos ver que tem apenas um elétron. Se tem um elétron só na camada de valência, então pertence à família 1A. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de camada de valência? É a última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, se aquele elemento tem 4 camadas, a última camada dele é a camada 4. Essa é a camada de valência. Se você olha aqui e vê que o subnível é S2, se tem 2 elétrons aqui na camada de valência, pertence à família 2A. Vamos pular para o outro lado lá, no azulzinho, a família 3A. A família 3A vai dividir aqui em S2, P1, S2, P2, S2, P3, S2, P4, S2, P5 e S2, P6. Então, quando você for somar, você terá que somar os elétrons do subnível S mais os elétrons do subnível P. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elétrons no S e 5 elétrons no P, somando vai dar 7. Então, a família é a família 7A. Então, vamos lá. Como é que funciona mesmo? Se terminou em S ou terminou em P, é família A. Olha o número de elétrons que tem na camada de valência. É exatamente o número da família. Volta para cá. Se aqui termina em S e P, somos elétrons do S e somos elétrons do P, que são os elétrons da camada de valência. Agora, olha a parte verde. A parte verde são os metais de transição, os elementos de família B. Os metais de transição, conforme nós já dissemos,
termina em D ou F. Esses que estão aqui em verde, nós vamos chamar de metais de transição externos. Então, os metais de transição do corpo principal da tabela são os externos. Esses que estão amarelo embaixo são os metais de transição internos. Mas, Júnior, está escrito lá de fora, por que interno? Porque apesar de ele ser escrito na parte externa aqui, né, na parte de fora, ele pertence a essas posições aqui, ó. Eles pertencem à família 3B. Então, todos eles estão na família 3B. Estão do lado de fora, mas são internos. Então, os verdes, metais de transição externos. Os amarelos, metais de transição internos. Os externos, termina sempre a distribuição eletrônica em D. Então, vai de D1 até D10. Os internos termina em F. E aí vai de F1 até F14. Vamos mais um pouquinho. Aqui nós temos 3 exemplos, 2 que vai permitir que a gente identifique a família do elemento, mas não só a família, mas o período também. Vamos começar aqui com um elemento essencial para todo ser vivo, o sódio. O sódio tem número atômico 11, significa que ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera. Então, a distribuição eletrônica fica lá, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Deu 11. Opa, esse aqui, ó, está indicando que há um total de 3 camadas. Se tem 3 camadas, então é do terceiro período, da terceira linha, mas terminou em S. Se terminou em S, é família A. Como tem apenas um elétron na camada de valência, então é da família 1A. Repetindo, se tem 3 camadas, é do terceiro período. Se termina em S, é família A. Se tem apenas um elétron na camada de valência, é da família 1A. Vamos para o exemplo do enxofre, né? O enxofre, que tem número atômico 16, tem 16 elétrons na eletrosfera, tem uma distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Meus amigos, vocês estão vendo que eu estou circulando não apenas o 3p4, mas todo o conjunto da camada 3. Então, esse elemento também tem 3 camadas. Se ele tem 3 camadas, ele também pertence ao terceiro período. Opa! Então, quer dizer que o sódio e o enxofre estão na mesma linha, no mesmo período? Isso mesmo. Tem 3 camadas, está no terceiro período. Mas terminou em P, Júnior. Ah, então é família A. E se é família A, nós temos que somar os elétrons do S mais os elétrons do P, da camada de valência, né? Lembra que eu tenho a camada de valência. 2 com 4, 6. Então, esse é um elemento da família 6A. Bom, e como é que a gente localiza, identifica um elemento de família B? Um metal de transição. Está lá o titânio, né? Que recebeu esse nome em homenagem aos titãs, né? Vai ter aqui um número atômico 22 e uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Bom, vamos por partes. Quantas camadas esse elemento tem? Eu estou contabilizando 4 camadas. Se eu tenho 4 camadas, esse elemento encontra-se no quarto período, na quarta linha. Mas quando eu vou olhar a família,
eu olho sempre o final da distribuição eletrônica. E aqui está terminando em D. Se termina em D, é família B. Mas como é que eu faço para descobrir o número da família? Gente, aqui teremos que somar. Somar o quê? Os elétrons do subnível mais energético, 3D2, com os elétrons da camada de valência, 4s2. 3d2, 4s2, somando dá 4. Então, esse elemento está na quarta família, no quarto grupo da tabela periódica. Beleza? Mais um pouquinho, né? Os elementos, eles, dependendo da família, eles vão ter nomes, né? Nome da família. Então, a família 1A, por exemplo, ou grupo 1, serão chamados de metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que apesar de estar na família 1A, ele não é um metal. O chama alcalino porque do latim alcali é cinzas, e cinzas é um lugar que é onde a gente encontra os elementos lítio, sódio, potássio com facilidade. Já a família 2A são também chamado de grupo 2, são os metais alcalinos terrosos, encontramos nas cinzas e no solo, né, na terra. As famílias B todas são chamadas de metais de transição. Já a família 3A, ou grupo 13, é chamado, bom, não tem um nome específico, então foi dado o nome do primeiro elemento da família do boro. Como também a família 4A, ou grupo 14, é a família do carbono. Família 5A, ou grupo 15, é a família do nitrogênio. Família 6A, ou grupo 16, são os calcogênios. Recebe esse nome porque deriva do termo formador de minérios. Muitos minérios são formados de oxigênio e enxofre, que são elementos dessa família. Já a família 7A, ou grupo 17, eles são chamados de halogênios, formadores de sais, como o cloreto de sódio, que tem o cloro, o iodeto de potássio e assim por diante. Já a família 0, 8A, ou simplesmente grupo 18, são os gases nobres. Bom, recebe esse nome porque todos são gases a temperatura ambiente. E nobre porque eles têm dificuldade de reagir nas condições ambientes. São pouco reativos, ou seja, são inertes. Ok? É isso aí, moçada. Fechamos essa etapa da análise da tabela periódica. Façam os exercícios, estudem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, ok?